Fala pessoal, beleza? O acabamento do instrumento faz diferença no som ou é só uma questão estética? O primeiro acabamento que eu vou falar é sem acabamento. O instrumento é feito de diversos materiais diferentes: latão avermelhado, alpaca, cobre, e em cima desse metal não tem nenhum revestimento. Quem tem um instrumento sem acabamento tem duas opções: ou faz polimentos periódicos e ele vai ficar brilhando exatamente igual um instrumento laqueado, ou faz igual eu, deixa ele oxidar naturalmente e essa própria camada de óxido aqui serve de proteção do latão. Para quem nunca viu um instrumento igual a esse, eu vou colocar duas fotos na tela, um polido e o outro já com a pátina desenvolvida. Pátina é o nome dessa camada de oxidação. O polido, como você pode ver, é virtualmente igual ao laqueado, que a gente vai ver daqui a pouco. Por outro lado, quando a gente deixa ele oxidar, o metal vai escurecendo até ficar com uma coloração amarronzada. Alguns instrumentos vêm de fábrica com algum tipo de revestimento, mas o músico depois resolve remover esse revestimento. Esses instrumentos são chamados desplacados. Na prática, é exatamente a mesma coisa do instrumento que já veio de fábrica sem acabamento. Um dia eu faço um vídeo só sobre instrumentos desplacados. Às vezes esse instrumento sem acabamento sai de fábrica polido, mas hoje em dia é mais comum que esses acabamentos saiam de fábrica escovado. Na prática não muda nada em termos de sonoridade. Aqui sim, é só uma questão estética mesmo. Outra coisa, o instrumento sem acabamento tem um cheiro bem característico. Muita gente reclama e não gosta desse cheiro. Outra coisa, tem gente que reclama que ele solta algum resíduo na mão, deixa uma coisa verde. Eu particularmente nunca tive esse problema. O sem acabamento vai ser o nosso padrão e a gente vai comparar os demais tipos de acabamento com o sem acabamento. O segundo acabamento que a gente vai falar é o laqueado. Esse acabamento aqui é muito comum. Nada mais é do que um instrumento sem acabamento que foi polido e em cima dele foi aplicado uma camada de verniz transparente. Existem diversos tipos de laqueado, desde esse aqui, de nitrocelulose, que é um tipo de acabamento que, pelo menos nos Estados Unidos, já não existe há décadas, porque ele foi banido, que é um tipo de acabamento que ele vai escurecendo ao longo do tempo, até chegar nesse daqui, que é um dos tipos de laqueado mais moderno que tem. Ele é curado dentro de uma estufa. Pode não parecer, mas esse instrumento aqui tem 15 anos e eu uso ele direto. Esse laqueado que estamos falando é com verniz transparente, que deixa ver a cor do metal que o instrumento é feito, como é o caso desse Getzing, que tem a campana em cobre. Dá até para ver que ela foi feita em duas peças, pois tem uma solda ali nas proximidades do logotipo. O bloco de válvula é feito de bronze embaixo e alpaca em cima. A alpaca também é conhecida como nickel silver, que é esse latão branco, quase cor de prata. O lead pipe é feito de prata e os demais tubos são feitos de latão amarelo. Existe também laqueado com pigmento. O mais comum é com pigmento amarelo, que realça um pouco a cor do latão, deixando ele mais parecido com dourado. Mas existem instrumentos com pigmento de tudo quanto é cor. O Miles Davis era um que gostava desses trompetes coloridos. Se a gente comparar o som do instrumento sem acabamento com o som do instrumento laqueado, o sem acabamento tem um pouco mais de som, um som um pouco mais brilhante. E é fácil de entender por quê. A diferença entre os dois é que o instrumento laqueado tem uma camada de verniz em cima do latão, e esse verniz inibe um pouco a vibração do latão, fazendo com que o instrumento soe um pouco mais escuro e com um pouco menos de potência sonora. Eu quero dizer que essa diferença existe sim, mas não é algo gritante, é algo sutil, lógico, desde que o laqueado tenha sido bem feito. Agora, se for um laqueado muito grosso, ou um laqueado que teve problema na cura, que ele fica muito mole, aí sim, pode matar o som do instrumento, e a diferença é enorme entre o instrumento sem acabamento e o instrumento com laqueado porcaria. O próximo acabamento que a gente vai falar é o prateado. É um acabamento muito comum, talvez seja o mais comum no meio das orquestras sinfônicas. Normalmente, a prata não é aplicada em cima do latão. Normalmente tem uma camada de cobre
para depois sim aplicar a prata. Existe uma segunda opção, que é aplicar um pré-prata, para depois aplicar propriamente dito o banho de prata em cima. Como é feito o banho de prata? É um revestimento realizado por eletrodeposição. O instrumento é mergulhado em uma solução eletrolítica e, em virtude da corrente elétrica, íons de prata migram do ânodo e são depositados na superfície do trompete, que por sua vez atua como cátodo. Nossa, essa foi profunda. O que ele quis dizer é mais ou menos o seguinte: eles mergulham o instrumento dentro de um tanque com um líquido especial e aplicam a corrente elétrica. Dentro desse tanque também tem uma barra de prata. E a prata que está nessa barra sai dela e forma uma camada finíssima de prata em cima do instrumento. Uma variação do acabamento prateado é o prateado fosco. É praticamente a mesma coisa. A única diferença é que antes de dar o banho de prata, o instrumento é jateado com areia ou microesferas. Então a superfície não fica lisa e brilhosa, mas sim com um aspecto rugoso e fosco. Mas o banho é feito exatamente da mesma forma. Tem uma coisa que eu acho que é importante falar. Era muito comum, pelo menos no passado, ao invés de ter um banho de cobre ou um banho de pré-prata embaixo dessa prata, antigamente aqui nas reformas eles faziam um banho de níquel. Olhando por fora você não percebe, mas muda tudo. Isso porque o níquel é muito mais duro do que o latão ou do que a prata. Então muda muito o som do instrumento, ele fica muito mais brilhante do que o instrumento originalmente era. E por que eles faziam assim? Primeiro porque é mais fácil. Quando a superfície tem irregularidades, quando você dá um banho de níquel, ela uniformiza. Então, para quem está te oferecendo aquela reforma bem baratinha, é bom. Mas para você, não. E se a gente comparar um instrumento de prata com um instrumento sem acabamento? O instrumento de prata vai ser mais brilhante e vai ter um pouco mais de som. Essa é a minha experiência pessoal, tá? O instrumento sem acabamento fica no meio. A prata é mais brilhante e o laqueado é mais escuro. E o volume de som também. A prata é que tem mais som, sem acabamento do meio, e o laqueado é o que tem um pouquinho menos de som. O próximo acabamento que a gente vai falar é o banhado a ouro. Esse acabamento aqui é um tanto quanto raro por um motivo óbvio. É caro. Como que é feito isso daqui? É feito primeiro um banho de cobre, depois um banho de prata e só depois é aplicado uma camada de ouro. Isso porque o ouro é muito amigo do latão. Então, se você aplicar o ouro diretamente no latão, o banho não vai durar nada. É um acabamento excelente. Primeiro, porque é muito bonito. Segundo, que demanda pouca manutenção. E o que eu estou querendo dizer com isso? O laqueado precisa ser limpo todos os dias para que a química da nossa mão não corroa o laque. A prata precisa ser polida periodicamente. Ela oxida em função do oxigênio do ar e vai ficando preto. O ouro fica brilhante sem a gente fazer praticamente nada. Só não pode polir muito e passar muita flanela, senão ao longo dos anos o ouro vai embora e a prata que está debaixo começa a aparecer. Além do acabamento banhado a ouro, brilhante e polido, existe também o jateado, igualzinho ao prata. E nos últimos anos, o escovado tem se mostrado bastante popular. Como que é feito esse acabamento? É assim, depois que o instrumento foi polido, eles lixam a superfície do trompete, formando aquelas linhas. É bastante trabalhoso fazer esse acabamento, mas fica bonito. Se a gente comparar o banho de ouro com os demais acabamentos, esse aqui é o banho mais próximo do instrumento sem acabamento. Ele não muda muito, não deixa nem muito mais brilhante, nem muito mais escuro. Pode existir uma pequena diferença, mas nada que o fabricante não consiga corrigir. Isso quem me falou foi o próprio Dave Monetti, quando eu visitei a fábrica em 2008. E por último, eu vou falar do niquelado. Esse acabamento é um dos mais baratos que tem. Isso porque ele não precisa de nada de baixo, é aplicado o níquel diretamente em cima do latão. Normalmente esse acabamento é utilizado em instrumentos estudantes. O único instrumento profissional que foi feito assim, que eu me lembre, foi o Constellation. Esses dois instrumentos aqui
tem muita coisa em comum. Esse é um Constellation niquelado e esse aqui é um Victor que é feito laqueado. A campana tem o mesmo tamanho, o calibre é o mesmo, muita coisa em comum. Mas eu garanto para vocês, o niquelado é bem mais brilhante do que o laqueado. Como eu falei no começo do vídeo, o acabamento muda sim um pouco o som. É sutil, não é coisa gritante, mas existe uma diferença. Tem gente que até fala que laqueado e prateado não são diferenças de cores, são diferenças de som. Qual que é o meu acabamento favorito? Sem acabamento. É ideal para quem é preguiçoso. Você não precisa passar flanela, você não precisa fazer polimento. E quanto mais você carimbar o dedão, melhor. Outro acabamento que eu gosto bastante também é o laqueado, desde que seja de boa qualidade. Digo isso porque a gente sabe que tem instrumentos laqueados que em pouquíssimo tempo já começam a descascar. Um acabamento que eu não gosto, prateado. Não gosto primeiro porque eu não acho que ele é bonito. Segundo que dá trabalho, tem que ficar fazendo polimento. Mas metade dos meus instrumentos são prateados. Isso por quê? Porque eu comprei eles usados. Então quando me deparo com um instrumento que eu gostei, era um instrumento que eu já estava buscando há muito tempo, ele aparece prateado, eu vou deixar o instrumento passar? Não, eu compro prateado mesmo. Conta aqui pra mim qual o seu acabamento predileto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado!